Olá! Seja muito bem-vindo ao universo do Manga Larga Machador, o programa de TV preferido dos apaixonados pela raça. E o programa de hoje traz informações do nosso cavalo sem fronteiras. Por isso, fique de olho e veja o que preparamos para você. Tem marcação cerrada em apresentador de Minas Gerais. Você sabe quem é? Você sabe quantos litros de leite uma égua produz por dia? Num bate-papo com a Manu, Mário Figueiredo fala sobre a exposição do criador em Varginha, Minas Gerais. Conheça alguns dos problemas ortopédicos que acometem os potros. E ainda os cuidados com as orelhas dos animais e as agendas oficiais da raça. Tudo isso é agora no MMTV. Durante a segunda Copa de Marcha, em Capitólio, Minas Gerais, as nossas lentes ficaram de olho no apresentador. Ele tem 26 anos e há 2 trabalha no Aras Recanto da Fé, em Piracema, Minas Gerais. Sabe quem é ele? Tiago Freitas. Nossa marcação cerrada da vez abriu os trabalhos com o Campeonato Cavalo Jovem de Marcha Batida. O apresentador Tiago Freitas montou o garanhão Eros do Etan. E logo na primeira categoria do dia... E o campeão Cavalo Jovem de Marcha Batida da segunda Copa de Marcha Escarpas do Lago é Eros do Etan. O filho de Galante Formoso 2S em Amanda do Etan. Animal classificado para o grande campeonato. Título merecido. O cavalo mais completo, obviamente, na primeira casa, pela qualidade da dissociação, pela amplitude da passada, pela movimentação e principalmente pelo equilíbrio e a estabilidade corpórea. Entre uma categoria e outra, conseguimos um tempinho para bater um papo com o Tiago. Tiago, como começou a sua relação com o nosso cavalo? A relação minha com o cavalo começou desde pequeno, meu pai já mexia, então a vida inteira eu mexi com o cavalo. Comecei nas poeiras, depois eu fui me profissionalizando e a gente vim para as exposições especializadas. Comecei na área Sarimar, bem novo. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cosme, que foi uma pessoa que me ajudou muito. Depois eu fui trabalhar com o Ítalo, que agregou muito também. Tenho que agradecer essas 2 pessoas, sou muito grato a eles. E aí depois foi deslanchando, as coisas foram acontecendo. Graças a Deus está dando certo, agora eu estou no Recanto da Fé. O que representa o cavalo Manga Larga Machador para você? Olha, em primeiro lugar vem minha família. E em segundo lugar para mim é o cavalo. O cavalo representa muita coisa para mim. Sou casado, minha mulher está até grávida agora, primeiro filho. Tenho pai, mãe, me relaciono bem com todos eles. Tiago já alcançou títulos importantes. Uma vitória nesse CBM de Caxambu, que foi com o Orgulho do Cantagalo, que foi reservado campeão dos campeões de marcha. E tive uma vitória no CBM de Brasília, com o Milionário da Origem, que foi campeão dos campeões. O apresentador chama atenção pela pena no chapéu e o crucifixo. O negócio da pena aqui foi coisa assim, eu nem sei, é coisa que eu coloquei. E aí ficou. O crucifixo é fé mesmo. É fé. Tem que ter fé, né? Antes do fim do dia, mais 5 marchadores para a apresentação. Na categoria Cavalo de Marcha Batida, entrou em pista com o Infante da Diesel. Mais uma classificação para os grandes campeonatos. Ele está reunido, está com a frente oblíqua, sem perder a naturalidade da apresentação. O Infante é um cavalo que chegou pra gente no ano passado. A gente vem fazendo um trabalho com ele que, graças a Deus, está dando muito certo. Onde a gente está indo com ele, a gente está obtendo um resultado muito bom. E é isso aí. O animal terminou a prova sem a ferradura. Para deixá-lo preparado para os grandes, o ferrageamento foi feito logo no fim da prova. O caso do animal tem que ser muito bem cuidado, né? Então, no caso dele aqui, que está acostumado só com a ferradura, se agora ele ficar desferrado, pisando em pedra, essas coisas, aí ele vai quebrar o casco e vai prejudicar ele. Hora do banho. O bicho tem que ter o lazer dele também, né? Então dar um banho, o bicho dar uma relaxada, tem que voltar pra pista depois, ajuda muito. O Aras tem que ser um trabalho de equipe, né? Eu, na verdade, eu mexo com bicho de cabresto. Aí eu vim pra ajudar eles, né? Que fica meio corrido, então, como equipe, tem que ser um ajudando o outro, né? Quando seu amigo Zói entrou em pista, Tiago ficou na torcida. Deu certo. O Zói foi campeão da categoria Cavalo Sênior de Marcha Batida com o animal jagunço da poeira, companheiros de pena no chapéu e na vida. Tiago, pra mim, hoje é um irmão, né?
A gente é companheiro de serviço, companheiro pra tudo, entendeu? Agradeço ele demais, o que eu sei hoje, eu agradeço a ele, entendeu? Eu tenho como irmão pra mim hoje. Admirado pelos amigos apresentadores e pelo gerente do Aras. O Thiago além de ser um profissional excelente, é um ser humano inexplicável. Cara puro, honesto e parceiro, amigo, né, que é o mais importante, né? Não é nem como peão, como pessoa ele não tem nem como falar, sem palavras mesmo. Hora do aquecimento. Antes de entrar em pista com a égua Dama Recanto da Fé na categoria égua de batida, mais alguns cuidados. A Dama é uma égua cria do Aras mesmo, cria do Recanto da Fé. Começou o início de doma lá, vendeu para um sócio, agora voltou, retornou tem pouco tempo pra gente. Com a Dama, o título de reservado na categoria. Em seguida, a fêmea Hiena FS em pista. A égua foi adquirida pelo Aras no ano passado. Foi a primeira fêmea do dia classificada pelo Thiago para os grandes campeonatos. Tá coordenada, tá equilibrada, tá altiva, tá reunida. Na categoria égua sênior de batida, mais um reservado com Quântica Bavária. A égua chegou agora recente lá, deve ter uns 20 dias. É a primeira pista dela com a gente aqui. Então agora é voltar para casa e ver o que a gente errou e consertar, que vai que dá certo. Nos grandes, o apresentador entrou com o Infante da Diesel e novamente com Hiena FS. Agora é muita adrenalina, agora a adrenalina tá alta. Agora a tensão é muita. Depois da tensão, veio o título. Infante da Diesel, campeão dos campeões de marcha. Hiena FS, campeã das campeãs. Equipe unida e feliz. Como que você está se sentindo? Olha, realizado. As expectativas foram alcançadas, deu tudo certo. Os bichos que vieram para ganhar, ganharam, então não tem o que reclamar não, o resultado foi bom. Parabéns, Thiago, pela dedicação ao nosso Manga Larga Machador. E você aí, ó, que está me assistindo, fique ligado, porque as nossas lentes podem estar de olho em você também, viu? Bem, agora é hora de ver as oportunidades de compra segura na raça. Acompanhe a agenda de leilões que levam a chancela da BCCMM. As oportunidades do leilão online Marchadores Sem Fronteiras vão até o dia 5 de março no Marchador Online. No site da Marcha News, o segundo leilão Aras Morro Redondo vai até o dia 2 de março. Os lotes do leilão Aras Felizardo podem ser consultados no portal CD Marchador até o dia 3 de março. Agora os leilões virtuais e presenciais. O leilão Seleção Aras Muralha de Pedra será no dia 3 de março. Mais informações no site da Clique Marchador. No dia 5 de março, às 20 horas, pelo portal da ABCCMM, o leilão Aras Can. Os lotes podem ser consultados no WM Marchador. E não sai daí porque daqui a pouquinho você vai ver alguns dos problemas ortopédicos que acontecem com os potros e a fase das éguas em período de lactação. Temperamento, resistência, comodidade, inteligência, companheirismo. São muitas as espécies animais que transformam o dia a dia das pessoas. Mas foi com o cavalo que o homem escreveu a história. Guabi Equinos, o jeito certo de nutrir sua paixão. Amigo criador, vem aí um dos mais aguardados eventos da raça. Exposição Brasileira Minasul do Criador Manga Larga Marchador. De 4 a 8 de março em Varginha. Estrutura com camarotes, vila gourmet, choperia, espaço mulher com joalheria, espaço kids, espaço viola e marcha com atrações musicais imperdíveis e muito mais. Juízes Marcinho Leite no andamento e Aloísio Maciel na morfologia. Conforto e lazer para a família. Venha passar um fim de semana inesquecível em Varginha. Não deixe sua tropa de fora.
Estamos de volta com o MMTV, o canal oficial do Manga Larga Marchador. E já começamos o ano com muitas visualizações no nosso canal do YouTube. Dá só uma olhada. Durante o mês de fevereiro, a terceira reportagem mais assistida foi a cobertura da 4ª exposição do Aras Rafaela, que aconteceu em Tietê, São Paulo. Um evento que já virou tradição no estado e na raça. Quem viu um dia, está aqui hoje, com um outro olhar. Um olhar diferente, sim. Um olhar de criador, né? Como criador, né? A gente tem há 3 anos que está começamos em 2017. Trouxemos 4 bichinhos aí, né? E a gente vai conhecendo um pouco mais, né? Do ramo do cavalo, né? Para quem está acompanhando o campeonato, é uma escola também, né? Principalmente nos comentários do juiz, né? Para a gente poder tentar trabalhar em casa dentro dos campeonatos, os resultados que a gente vem assistindo, né? A segunda mais vista pelos internautas foi sobre nutrição dos marchadores, com Tiago de Rezende Garcia. A reportagem teve mais de 2.500 visualizações. Na nutrição existem 2 tipos de alimentos. Os concentrados, representados em grande parte pelas rações, possuem maior quantidade de minerais e vitaminas. Já os volumosos têm mais teor de fibra e são encontrados nas pastagens, fenos e silagens. A função do cavalo é determinante para definir a proporção de cada um desses alimentos na nutrição. Garanhões que estão com serviço leve, ou cavalos que estão no treinamento leve, hoje com 20% da dieta, 30% de concentrado e de 70% a 80% de volumoso, né, que são os capins ou fenos, já adequa a essa necessidade nutricional. Um cavalo manga larga marchador, independente se é um garanhão, uma égua ou um castrado, ele vai ter que comer de 8,8 a 9 quilos de matéria seca por dia. Então, a base de cálculo nossa é 50% de concentrado e 50% de volumoso. Então, esse cavalo vai comer aí em torno de 4,5 kg de ração e 4,5 kg de matéria seca de volumoso, né? Podendo ser feno ou capim, né, verde. Lembrando que esses cálculos são feitos na base de matéria seca. Então as rações hoje aí, elas têm em média de 88% a 90% de matéria seca. Então o cavalo que vai comer 4,5 kg de ração na matéria seca vai dar em torno aí de 5 kg de ração, né, durante o dia. E a reportagem mais assistida em apenas 4 semanas foi a da exposição de inéditos, que aconteceu em Capim Branco, Minas Gerais. Vamos acompanhar um trecho. Ao todo, 106 marchadores, divididos em 14 categorias. Na beira da pista, Jonatas e Henrique. Em comum, recém-chegados à raça, observam a estreia de suas marchadoras na competição. A porta de entrada mesmo, para a gente estar conhecendo os animais, para a gente estar vendo a capacidade dos nossos animais, né? Então, assim, esse começando o ano aí é um dos principais eventos para a gente estar levando os nossos animais, né? A oportunidade de empistar os animais, né? Ter uma competição mais justa, pegar na categoria animais também que estão estreando e uma oportunidade para, quando pegar uma exposição, já tem animais mais experientes e já ter uma certa experiência na pista, né? E tudo isso por quê? Focar na campanha dela aí para a nacional, né? Levar em próximas exposições para ver se a gente consegue levar ela na nacional. Quem já trilha estrada no marchador sabe da importância da Inéditos. Isso é um grande parâmetro para quem está com aquele cavalo 2 anos, ou então aquele cavalo que está começando, correto? A ver qual que vai ser a meta dele em termos de pista. O dia seguinte, Amazonas e Cavaleiros são as provas sociais. A categoria Mirim, Rafael Ribeiro como destaque. Juvenil, Evelyn Costa. Na categoria Amazonas, Laila Ferreira campeã. Coronel, Bernardo Jordão no centro do pódio.
A Inéditos ainda trouxe premiações no valor total de R$ 4.000. Os sortudos? José Vitor Couto, do CTE Ramon Jone, Fernando de Paula, do Aras Santa Esmeralda, com dobradinha no sorteio, e Guimerson Júnior, do Aras Diesel. 3 categorias avaliadas. Na primeira seletiva, 5 marchadores e a disputa da premiação máxima do dia. Jaraguá do Anjão foi reservado o marchador ideal e também o reservado campeão dos campeões de marcha. Em sua primeira pista, Derso Zala Traz os Montes entrou decidido a ganhar. Parado foi o mais equilibrado. Levou o campeonato da raça, seguido de Sublime do Ninho da Marcha, o reservado. Cavalo expressivo, com ângulos muito bons, também realmente foi destaque pelo equilíbrio corpóreo, cavalo que nos agradou bastante representativo aqui na exposição. O Garanhão foi perfeito também nos outros 2 títulos mais importantes da exposição: título de campeão marchador ideal e campeão dos campeões de marcha. O campeão dos campeões se destacou pelo movimento, né? Os dois muito diagramados, mas o movimento também mais corrigido, tanto da mão, mais coordenado, perna um pouquinho mais dentro da massa, então ele teve um movimento como um todo mais corrigido. Agora a gente vai embora para casa com sensação de dever cumprido, que estreou muito bem na primeira pista montada e estamos bastante expectativa nele agora nas próximas pistas. Nas éguas de picada, divisão de títulos. Encantada JF MLE, a reservada campeã das campeãs de marcha. Leva para casa ainda os títulos de campeã marchador ideal e campeã da raça. Seguida da reservada, Que Boa Maré Mansa. Como a gente falou, muito equilibrada, com ângulo muito bom, tanto de perna quanto de anterior. Dinâmica a passo dela também com boa extensão. A égua realmente com um biótipo de qualidade, muito proporcional, principalmente no tronco, associado, como a gente falou, a membros de qualidade. A campeã das campeãs de marcha picada tem brilho até no nome, Estrela do Pentágono. Campeã das campeãs se destacou pelo gesto, né? Ela que manteve melhor diagrama na rédea livre, foi a égua mais genuína, que manteve melhor gesto, então sem dúvida ela foi a merecedora do título. Primeira festa dela, primeira especializada, né? Tive a oportunidade de conhecer o Ramon há pouco tempo, convidei ele para poder conhecer a minha casa, a minha criação e ficamos sócios dessa égua, né? Então tá entregue a ele aí em boas mãos para poder fazer um bom futuro dessa égua aí. Abrindo o campeonato das éguas de batida com bandeira da Santa Esmeralda, representante marchador ideal, primeiro prêmio campeã das campeãs de marcha e campeã da raça. A reservada campeã da raça foi a Habaneira da Visão. A égua grande da raça realmente com angulação muito boa, equilíbrio corpóreo também muito bom, muito leve a égua de primeira colocação no seu aspecto geral. Como reservada campeã das campeãs de marcha, Demolidora Capim Santo. Relíquia Flávia começou a carreira com um título nobre, a de campeã das campeãs de marcha batida, marchadeira, diagramada, e o detalhe a levou ao centro do pódio. O detalhe foi no movimento, né? A égua campeã das campeãs com o movimento do anterior um pouquinho mais solto, um pouquinho mais ampla, e quando a gente olha por trás um pouquinho mais corrigido. Então, de diagrama muito boa as duas éguas, muito machadeiras, mas o detalhe um pouquinho do movimento de anterior e a correção do movimento por trás. Valbiana, há quanto tempo a relíquia está em suas mãos aí? A relíquia está exatamente há 3 meses. Né? A gente começou um trabalho após a pega na soltura dela, né, para descanso. Agora a gente recuperando, voltando ela à primeira pista, né, fazendo um trabalho, graças a Deus, muito abençoado, né, por toda a equipe, né, pelo o sócio, o Guilherme do Archiquito, o seu Zé Antônio, né, o principal criador da égua, quem fundou o Aras Flávia hoje, é o fundador principal, né, e hoje a gente tem uma égua nessa excelência. E assim começa a história desses novos marchadores na raça. Parabéns a todos!
E você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então corra e se inscreva. Você terá acesso exclusivo às nossas reportagens e ainda pode enviar sugestões e dúvidas pra gente. Foi o que fez o José Zanetti. Ele tem uma dúvida. Quantos litros de leite uma égua produz por dia? E aí, você sabe dizer? Vamos atrás da resposta. Em resposta ao nosso amigo José Zanetti, que está com uma dúvida com relação à produção leiteira de uma égua, lembrando que a produção leiteira está diretamente ligada à parte nutricional. Mas uma égua bem nutrida, o ideal até que quando essa égua vá parir, ela esteja 20% acima do seu peso ideal. Nessas condições naturais, uma égua no pico de lactação chega a produzir de 18 a 22 litros de leite dia. Lembrando que a partir do terceiro mês para o quarto mês, há uma queda acentuada, não só no volume da produção leiteira, como na qualidade do leite. Por isso que é importante se fazer um desmame a partir do quinto mês. Mas o máximo que uma égua chega a produzir diariamente, uma égua bem nutrida, saudável, é 22 litros de leite dia. Nossos agradecimentos ao árbitro Cadu. E agora quem está aqui com a gente? Manuela, tudo bem? Oi, Fernanda. O que você traz para nós aí? Hoje eu vim trazer para vocês a agenda de cursos oficiais da BCCMM. Mas antes, vale lembrar que todo mundo pode fazer e deve fazer os cursos oficiais da BCCMM. Basta entrar no portal ou então acessar neste telefone aqui, se inscrever e participar. Por isso, agora então, nós vamos conferir a agenda de cursos. O curso para criadores módulo 1 acontece em Vassouras, no Rio de Janeiro, no período de 13 a 15 de março. No mesmo final de semana é o curso de preparação e apresentação em pista em Atibaia, São Paulo. É isso, esses são os cursos oficiais. Lembrando, gente, que esses cursos são ministrados pelos instrutores cadastrados aqui da BCCMM, né? Isso mesmo, e faz toda a diferença porque tem credibilidade. É verdade. Bom, gente, não sai daí porque daqui a pouco tem um bate-papo da Manu com o Mário Figueiredo da Três Barras. Não sai daí. Isso mesmo. O MMTV está de volta e vamos de entrevista com você, Manu. É isso mesmo, Fernanda, e nós convidamos o Mário Figueiredo, da Três Barras, para falar com a gente um pouquinho sobre uma novidade esse ano, que é a exposição do criador, não é mesmo, Mário? É isso aí, Manu. Já tem algum tempo que nós tentamos fazer com que a diretoria entendesse que a exposição do criador junto com o CBM, ela não era representativo para o criador, porque o foco do CBM era o CBM. Então, quando dava coincidência, que dava a exposição, a premiação do criador. Então, isso não era representativo. Então, até que nós convencemos a diretoria a fazer uma exposição, tirar do CBM, como foi feito o ano passado, e fazer uma exposição específica do criador. É onde o criador tem a possibilidade de mostrar e comparar o seu trabalho. E é legal, né? Porque o próprio expositor é o criador, né? Exatamente. É onde ele vai mostrar o seu trabalho, que ele faz no Aras e tal. Mostrar e comparar, né? Isso teve uma repercussão muito grande no mercado, teve uma aceitação muito boa. E estamos aí, nós estamos programando. Nós fizemos uma parceria, Associação Núcleo do Sul de Minas, Três Barras e Marcha News, para a gente viabilizar esse projeto lá em Varginha. Foi um pedido do Daniel que a gente fizesse isso em Varginha, a pedido, ele atendendo uma solicitação do Chico da Venda, que é o novo presidente do Núcleo. Então... E lá no sul de Minas, né, lá em Varginha, né, tem um parque muito grande, né, tem uma estrutura bacana para receber, né? Já comportou uma exposição nacional. Sim. Então, já teve uma exposição nacional do Puxado, foi lá em Varginha. Então, um parque muito bom
E a região ali, como toda a região do sul de Minas, ela é característica, ela respira Manga Larga Machador. É isso que eu ia falar também. Exato. Então, tá sendo tudo programado nos mínimos detalhes. Nós vamos fazer uma mini CBM lá em Varginha. Uma estrutura mesmo, igual o Caxambu, exatamente, né? Exatamente. Nós vamos ter viola e marcha, vamos ter toda a estrutura que teve, e claro que é em tamanho menor, mas vai ter o mesmo conforto para o criador lá em Varginha. E isso está tendo uma repercussão muito grande. Então, Mário, dá tempo ainda de fazer a inscrição, dá tempo de vir participar, não é isso? Dá, até amanhã nós ainda recebemos inscrição e a recepção dos animais no parque é quarta-feira, mas já tem animal que está chegando amanhã. Além da exposição, que vai ser maravilhosa, nós vamos ter um grande leilão também na sexta-feira, dia 6, lá no parque mesmo. Os âncoras do leilão são os aras Conforto e Figueira, e alguns convidados. Então nós temos 35 lotes entre embriões e animais de altíssima qualidade. Olha só. O pessoal do Sul saiu na semana passada e está chegando amanhã, nós já vamos recepcioná-los. E na sexta-feira, o julgamento começa na quinta, na sexta-feira, às 5 horas da tarde, nós vamos fazer a abertura oficial da exposição e vamos fazer a inauguração da sede nova do Núcleo do Sul de Minas, lá no Parque de Varginha. Olha que bacana. Então, eu convido todos os criadores para participar dessa grande festa do Manga Larga Machador. Essa exposição, mano, veio para ficar. Que bom, que bom. Eu acho que é isso, justamente isso, é confraternização, né? São todos os criadores juntos, trabalhando em conjunto, mostrando os produtos que eles fazem em casa, né? Que é o motivo de selecionar cavalo, é esse, né? Exatamente. Eu acho que essa exposição vai ser uma confraternização diferenciada. Mário, sucesso no evento de vocês. E se Deus quiser, nós também estaremos lá, né? Estaremos juntos. Fica aqui o convite da associação e dos organizadores para todo mundo confraternizar lá em Varginha de 4 a 8 da semana que vem, de março. É isso mesmo. E para você também que queira participar de outros eventos oficiais da raça, fique ligado na agenda. A capital de Pernambuco, Recife, vai receber os criadores da raça para a primeira exposição especializada no Caxangá Golf Country Club. O evento acontece entre os dias 5 e 8 de março e é promovida pela Associação dos Criadores do Estado. No mesmo final de semana, em Tanguá, Rio de Janeiro, a ACEMERGE realiza a primeira Copa de Marcha do Aras do Netinho. O Aras Pacuí, em Montes Claros, Minas Gerais, realiza a 9ª Copa de Marcha no dia 7 de março. E no estado do Espírito Santo, em Itapemirim, na mesma data, a primeira Copa de Marcha da cidade, promovida pela Associação do Estado. Ainda no dia 7 de março, o Circuito de Copas de Marcha do Sudoeste da Bahia, etapa Mortugaba, acontece na cidade. Quem promove o evento é o Núcleo do Sudoeste do estado. O circuito de provas esportivas oficial desta vez chega ao Rio Grande do Norte. No dia 7 de março, o Núcleo de Natal vai receber os competidores do esporte. E por falar em eventos, na última semana a ABCCMM divulgou a data para a 39ª Exposição Nacional. Este ano com uma novidade. Serão 15 dias de exposição. Gente, serão 15 dias de muita festa, muitos julgamentos, muita confraternização entre os criadores e, claro, muito Manga Larga Machador. Por isso, nós vamos contar com você, hein? É isso aí, Fernanda. É isso mesmo, Manu. Já estamos ansiosos para a 39ª Exposição Nacional. Bom, gente, durante a exposição do Aras Rafaela, em Tietê, o criador Célio Mourão sugeriu uma pauta de reportagem para o MMTV e nós fomos, então, em busca das informações. Acompanhe. Bom, meu nome é Célio Mourão, sou de Borda da Mata, Rancho do Potrinho. Queria dar uma sugestão de pauta sobre uma matéria que vocês ajudassem a gente a esclarecer sobre a micose que dá na orelha de cavalo. Como eu já tive uma égua com esse tipo de micose,
já me falaram tanta coisa e eu andei fazendo tantos experimentos e não consegui nada. Então tá aí uma sugestão pro programa para a gente ajudar a esclarecer essa dúvida aí para nós e para os proprietários de animais que têm esse problema. Seu Célio, aqui estamos para falar dessa suposta micose, que na verdade tem nome e se chama placa aural. Por isso, estamos aqui com a nossa professora e médica veterinária. Nada de micose, né, Luana? Isso mesmo, Carla. Célio, a placa aural é uma neoplasia benigna de pele. É um tumor de pele causada por um papiloma vírus equino. Então, é um tipo de vírus que acomete os equinos. E quais são as características dessas lesões, Luana? As características são exatamente aquelas que se vê e incomoda. São aquelas lesões brancacentas ou acinzentadas dentro da superfície da orelha e elas podem variar de tamanho, por exemplo. Então, tem lesões que têm 1 milímetro até 2 centímetros. Tem cavalos que só têm uma orelha, ou seja, unilateral, pode ser bilateral. Algumas lesões, elas são pequenas e espaçadas. Outros animais possuem as lesões pela placa aural em quase toda a superfície interna da orelha. E o contágio da doença? Ela não vai transmitir de um cavalo para o outro, que é a grande preocupação. Mas a transmissão, supõe-se que ela se dá por picadas de simulídeos ou artrópodes. Os simulídeos são borrachudos, artrópodes aí a gente está falando de alguns tipos de insetos, os aracnídeos aí entram os carrapatos. Então, no momento do trauma de pele dentro da orelha por estes vetores, ela além de causar lesão de pele, ele pode carrear o vírus para essa região. A papilomatose cutânea auricular acomete sempre a superfície interna da orelha dos equinos. Alguns cavalos não apresentam incômodo algum. Outros cavalos, eles já apresentam incômodo até mesmo no momento do cabresteamento, no momento que vai se colocar uma cabeçada, às vezes que você precisa manipular a orelha, e tem cavalos que ficam com incômodo constante, às vezes até pruriginosa, coça um pouco. Então, vários cavalos apresentam esse incômodo, que são aqueles cavalos que geralmente a gente se trata. E essa doença pode evoluir? Não, a evolução é só mesmo na região da superfície auricular. Então, até mesmo esses cavalos que não são tratados e que não têm esse incômodo, ela não vai evoluir para nada maligno ou que cause algum transtorno maior, a não ser esses mesmos que já foram ditos. E por que é uma doença tão difícil de se tratar, hein? Existe um pouco de dificuldade mesmo, mas eu acredito que a dificuldade maior é exatamente pelo que o senhor Célio falou. Se tratando de uma micose, que não é uma micose, às vezes o diagnóstico inadequado não traz um tratamento adequado. Sendo assim, a gente tem essa dificuldade de tratar. Seu Célio, anote aí o tratamento da doença. O tratamento é a base de um quimioterápico tópico, então um imunomodulador, creme, que a gente passa na superfície interna em cima mesmo das lesões que são vistas. Ele é o Imiquimod, que é um creme comercial. É claro que ele tem sempre que ser realizado por um médico veterinário qualificado. Então, ele que vai fazer essas aplicações, mas consegue comprar aí comercialmente. É um tratamento que ele vai gerar uma inflamação intensa local. Então, o cavalo ele vai aumentar ainda mais o incômodo, o desconforto, pela descamação que esse medicamento traz. E quando isso acontece, às vezes a gente passa pela primeira vez, o equino não sente nada, mas nas aplicações sequenciais, que ocorrem às vezes a cada 2 dias, 3 dias, o cavalo pode estar muito reativo e às vezes é necessário até sedar o animal para que consiga fazer uma aplicação adequada. E para evitar essa placa indesejável, o melhor é sempre prevenir. A gente sempre aconselha que sempre faça um controle desses ectoparasitas, controle de insetos, para que não ocorra esse contágio. Né? Não estou falando de manter as orelhas depiladas, não é isso. Eu estou falando mais desse controle mesmo dos vetores, que a gente acredita que diminui o risco de transmissão e até é uma doença que ela aparece mais durante o verão. E exatamente por isso, porque no verão a gente tem um número maior, né, desses vetores aí, podendo causar o aparecimento maior dessa lesão. Luana, essa doença comete todos os equinos e há aí uma faixa etária em que ela tem uma maior incidência? Ela comete todos os equinos e a faixa etária mais comum é a partir de 1 ano de idade. É claro que pode ter uma variabilidade, mas o mais comum é que sejam animais acima de 1 ano.
Tá aí, seu Célio, a sua resposta. Espero que tenha gostado, viu? Bacana, né? Faça como o Célio, envie sua sugestão pra gente. E você não saia daí, porque daqui a pouquinho tem mais MMTV. A médica veterinária Luana Eufrásio fala sobre alguns dos problemas ortopédicos nos potros. Estamos de volta e este é o último bloco do MMTV. E vamos agora para o ranking atual dos criadores expositores da raça. Na marcha batida, Maria Helena Pereira da Silva Casani do Aras MH lidera o ranking de criadores expositores. Em segundo lugar está João Carlos Hartz, do criatório Porto Palmeira. Na terceira colocação, Yuri Semansky Engler, do Aras Yuri. Cristiana Gutierrez, do criatório Morada Nova, vem em quarto. E Haroldo Teodoro Campos, do Aras Muralha de Pedra, é o quinto melhor criador expositor do momento. Na marcha picada, Rogério Bivar, do Aras Água Boa, lidera o ranking, seguido de Riocon Fazendas Reunidas Rio de Contas Limitada. Em terceiro lugar, Bruno Henry Greg, do criatório Rodeio. Em seguida, Alexandre Saraiva de Moraes, do Aras Apipucos. E o quinto melhor criador expositor do momento é Djalma de Souza Araújo, da Fazenda Iaras HD. Já pensou que por falta de cuidados, um potro pode nem iniciar a carreira de atleta? Pois é. Este é o assunto que a Carla Sena teve com a veterinária Luana Eufrásio. Vamos ver? Eles são lindos, brincalhões, curiosos, cheios de vida e transbordam energia. Por isso, todo cuidado nessa fase ainda é pouco. Para se evitar fraturas, infecções na placa de crescimento ou ainda o relaxamento tendíneo. Esses são alguns dos problemas ortopédicos. Não é isso mesmo, doutora? É isso mesmo. As doenças ortopédicas nos potros, elas podem ser congênitas, ou seja, os potros nascem com elas, ou adquiridas, que são aquelas que eles adquirem ao longo de sua vida. Então, todas essas doenças de desenvolvimento, elas são muito importantes porque elas podem comprometer a carreira e a vida atlética desses animais. Hoje, nós vamos mostrar alguns exemplos de problemas adquiridos e vamos tratar aí desses casos clínicos juntos. Luana, para quem acha que o cavalo que se fraturou tem que ser sacrificado, isso aí tá errado, né? Na verdade, toda situação ela tem que ser bem avaliada. As fraturas, de uma forma geral, elas sempre são graves. Então, isso depende do osso que fraturou, a forma que foi essa fratura, se a fratura foi exposta ou não e se ela tem uma correção cirúrgica, se é possível de corrigir cirurgicamente. Algumas vezes, então, os animais realmente são eutanasiados, às vezes pela forma que foi a fratura, ou às vezes pelo custo que se torna inviável e pelo tratamento, que às vezes vai ser longo, demorado, e até mesmo por uma inviabilidade de técnica cirúrgica. Nem sempre essa técnica ela existe. Então, ainda alguns cavalos são eutanasiados. Mas muitas situações, hoje, nós conseguimos tratar e conseguimos ter sucesso nesse tratamento. Os tratamentos são dos mais diversos. Com o avanço da medicina veterinária, o sucesso na reabilitação de animais fraturados tende a aumentar. Hoje a gente tem a utilização de células-tronco, por exemplo, que pode ser utilizada em alguns animais, em casos específicos. Nós temos também a associação de campo eletromagnético, por exemplo, que hoje também é muito utilizado. Lembra do nosso amigo do início da reportagem? O exemplo dele é de uma fratura bem delicada. Ele teve uma fratura completa e exposta do osso metacarpo, que é o osso ali da canela do animal. Então ele sofreu um trauma e fraturou esse osso longo. Tempos depois... Este é o último raio-x do caso do animal fraturado. Então já se nota uma consolidação óssea na região acometida, a utilização aí de 2 placas com parafusos,
para que aconteça essa estabilização. Foi um potro que passou por um tratamento longo e várias técnicas foram utilizadas ao longo do tratamento. E agora a finalização é retirar o gesso. Essa placa continua no animal, desde que ele não tenha reação nenhuma a ela. Então esse implante vai permanecer. Quando a gente vai entrar nessa questão de relaxamento tendíneo, ela é uma questão muito ampla, toda vez que se fala de tendões. Então, ela pode ser tanto uma questão congênita ou uma questão adquirida, né? No caso deste animal que nós mostramos hoje, ela foi uma questão adquirida. Então, foi um animal que ele apresentou um quadro infeccioso grave do trato gastrointestinal, ou seja, ele apresentou uma colite, que é conhecida aí como diarreia, uma diarreia grave pós-desmame. E como ele teve uma perda nutricional muito rápida, ele teve uma perda de massa muscular muito rápida. E ainda na diarreia, os animais perdem muitos eletrólitos, ela teve esse relaxamento secundário à infecção que ela teve. Então, neste caso, ela está até conseguindo, né, melhorar com o passar dos dias, mas nem sempre é assim. Então, às vezes, o relaxamento tendíneo, quando o animal nasce com ele, dependendo de qual tendão é afetado, de qual estrutura é afetado, às vezes a gente não alcança o sucesso do tratamento. Então, tudo vai depender do grau desse relaxamento e de como ele se apresenta. As epifisites, como são conhecidas, essa epífise é a região distal do osso, onde é responsável pelo crescimento do osso, ou seja, o crescimento do animal. As epifisites mais comuns, elas têm mais correlação com a nutrição dos animais. E geralmente elas não têm um caráter séptico, ou seja, infeccioso. Então ela é mais um efeito inflamatório por um desequilíbrio nutricional e geralmente são em animais que têm um aporte nutricional superior, que têm um crescimento rápido, um ganho de peso rápido e até mesmo às vezes alguns desequilíbrios dos minerais que são importantes para o cavalo. A atenção deve ser redobrada para algumas alterações. As características visíveis inicialmente são, às vezes, aumento de volume na região, são, por exemplo, aumento de temperatura. O animal, ele claudica, ou seja, ele manca em resposta à dor que ele está sentindo. Então, às vezes, também ele poupa a utilização daquele membro. E isso é o que todos nós podemos perceber. A partir daí, através de um atendimento médico veterinário, ele localiza a lesão que na região do membro que isso está acontecendo. A partir daí pode fazer também o raio-x, que é a forma correta de diagnóstico dessas epifisites. Essa potrinha teve o seguinte diagnóstico. Neste caso, foi uma epifisite infecciosa de origem traumática. Então, o animal ele deu um coice e ali causou uma lesão. E a partir daí, a gente notou inicialmente uma epifisite e depois essa epifisite se tornou séptica. Então, ele veio encaminhado para solucionar essa epifisite séptica, ou seja, também tentar solucionar e controlar essa infecção. A partir daí, o tratamento. Caso desta potra, que já é um caso avançado e é uma epifisite séptica, ou seja, a gente tem uma infecção no local e essa infecção já se tornou uma osteomielite pela região óssea que ela já atingiu, nós temos um tratamento amplo. Então, nós vamos associar tanto o tratamento clínico quanto o tratamento cirúrgico. Várias condutas, desde a fase inicial, elas são muito importantes para que não ocorra as doenças ortopédicas. Uma associação de boa nutrição, bom manejo, cuidados básicos na criação. Então, às vezes até muitos animais se traumatizam, por exemplo, na época do desmame. A nutrição, às vezes, que não está equilibrada na propriedade. Então, toda essa união de fatores que faz parte da criação de cavalos, ela faz toda a diferença para que a gente evite essas doenças ortopédicas de desenvolvimento e esses problemas que são tão graves para a criação de equinos. Tá vendo como é importante ficar atentos a esses detalhes, né?
Bem, o MMTV chegou ao fim. Semana que vem estamos de volta com mais eventos da raça e também notícias do nosso marchador. Esperamos você. Próximo domingo, 7 da noite, aqui no Canal Rural. Até a próxima. Tchau, tchau.